Olá, concurseiro de todo o Brasil, conectado aqui com a editora Juspódio. Meu nome é Alan Martins, sou coordenador da área fiscal da editora, sou auditor fiscal do ICMS, agente fiscal de rendas no estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, e professor de legislação tributária e de direito tributário do Complexo de Ensino Renato Saraiva, o CERS. Eu, na editora, na função de coordenador da área fiscal, coordeno várias obras nesta área, coordenamos aí os revisaços, né, as nossas obras de comentários de questões aí que já são referência para quem está prestando concurso na área fiscal. Coordeno os revisaços aí junto com o meu amigo, colega e amigo Henrique Correia. Também tenho o Revisaço ESAF, juntamente com o professor Dimas Amades Cardoelli, também meu grande amigo e companheiro aí, coautor dos meus livros na área tributária, dos nossos capítulos de revisação, uma grande parceria com o professor Dimas. E dentro dessa linha que a editora adotou de aproximar os autores, de dar a oportunidade para os autores falar com os leitores, então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com você a respeito do princípio da legalidade tributária, estabelecido lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, criarem ou aumentarem tributos sem lei. Ou seja, interpretando isso a contrário senso, é exigido lei para que um tributo seja instituído ou tenha a sua carga aumentada. Mas veja só, de que lei trata a Constituição? Se a Constituição não especifica, ela está tratando da regra geral, da lei ordinária. Então, a exigência de lei ordinária aprovada por maioria simples lá do nosso poder legislativo, do poder legislativo da pessoa política tributante. Só que existem quatro tributos especificamente, que dependem de lei complementar. Então, esses tributos, a Constituição optou por atribuir ao legislador da lei complementar a competência para a criação e também para a sua majoração, seu aumento. Quais são esses tributos? São quatro. Então, o primeiro deles é o empréstimo compulsório, lá do artigo 148, inciso 1 e inciso 2. Em segundo lugar, vem o imposto sobre grandes fortunas, lá do artigo 153, inciso 7. É a União que tem a competência para o empréstimo compulsório e também para o imposto sobre grandes fortunas, com detalhe que o imposto sobre grandes fortunas é um imposto único da Constituição que ainda não foi instituído pela pessoa política tributante, no caso, pela União. Além deles, nós vamos ter os impostos de competência residual da União. O que vem a ser isso? A Constituição, ela dá competência, confere competência à União para instituir 7 impostos. 3 impostos para os estados e 3 impostos para os municípios. Entretanto, não poderia a Constituição deixar de tornar o sistema dinâmico. Então, o Poder Constituinte conferiu uma competência residual para a União instituir impostos diversos daqueles que são de sua competência lá do artigo 153. Mas, para isso, fez algumas exigências o Poder Constituinte. Isso está previsto lá no artigo 154, inciso 1 da Constituição. Quais são essas exigências? Bom, a primeira exigência é o nosso tema, lei complementar. Então, imposto de competência residual depende de lei complementar. Aí vem demais exigências. Que o imposto seja não cumulativo, que além de ser não cumulativo, que tenha base de cálculo diversa dos demais previstos na Constituição. Satisfeitos esses requisitos, a União pode exercer a sua competência residual. Mas veja só, meus caros, ainda há um quarto tributo, que são as contribuições de competência residual da União. Mas que contribuições? As contribuições para a Seguridade Social de competência residual. No artigo 195, as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social estão definidas nos incisos 1 a 4. Então, ali você vai encontrar contribuição previdenciária, tanto a patronal quanto a da folha de salários descontada do empregado. Você vai encontrar ali
a COFINS, a contribuição sobre o lucro e outras. Mas essas estão expressamente previstas na Constituição. O artigo 195, parágrafo 4º, confere à União competência para instituir outras fontes de custeio da Seguridade Social, que seriam as tais contribuições de competência residual da União. E para instituir essas contribuições, a União tem que observar os mesmos requisitos lá do artigo 154, inciso 1. O 195, parágrafo 4º, remete ao 154.1. Então lá vai haver a exigência de lei complementar para essas contribuições, além da não cumulatividade, da base de cálculo diversa. Então, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições residuais, essas 4 hipóteses dependem necessariamente de lei complementar. Qualquer outro tributo, a exigência é de lei ordinária. Nós aqui, em nossas obras, em nossos livros, eu e o professor Dimas, nossos capítulos de Direito Tributário de Revisaços, e aqui nessa grande parceria minha e do Dimas com os professores Harrison Leite e Tiana Cairo, que é o Revisaço Direito Tributário, um livro que está sendo muito bem aceito pelos leitores, onde nós comentamos 1.400 questões de concurso de Direito Tributário. Nesse livrinho aqui, que também tem dicas de estudo, nós trazemos um quadrinho explicativo lá. O quadrinho se intitula Tributos Veiculados por Lei Complementar. E aí está lá o empréstimo compulsório, grandes fortunas, impostos residuais e as contribuições residuais. Veja, além do que a gente trata no Revisaço, eu vou trazer para você, que é um quadro, você olha o quadro, fica muito fácil de memorizar, eu vou trazer para você um macete para você guardar quais são os impostos de competência da lei complementar. Então, é só guardar essa frase. O empréstimo da fortuna que sobrou. O empréstimo da fortuna que sobrou, você já guardou quais são os impostos de competência residual. Alguém tem uma fortuna, empresta o que sobra da fortuna, o que é supérfluo. Então, veja só, empréstimo compulsório. Fortuna, imposto sobre grandes fortunas. E que sobrou, que sobra é residual. Então, o que nós temos de residual na Constituição? Os impostos residuais do 154.1 e as contribuições residuais lá do 195, parágrafo 4º. Então, meus caros, fica muito fácil guardar empréstimo da fortuna que sobrou. Esse é o macete. Olha só, essa foi a nossa conversa de hoje. Mas para fechar, eu queria te lembrar o seguinte. Os examinadores em concurso público costumam, porque examinador, ele quer te ver pelas costas. A função do examinador é te atrapalhar a ser aprovado, porque ele faz a prova para que sejam aprovados os mais preparados. Então, se ele colocar questões nessa área, vai pegar todo mundo, menos nós, porque nós estamos preparados. Você se prepara com a editora Juspodium e também aqui nesse momento eu vou te dar a dica. O que o examinador costuma fazer? Ele costuma trazer a questão dizendo que determinado tributo deve ser instituído por lei complementar. E geralmente ele pega tributos que dão dúvida. Por exemplo, ele vai dizer que tem que ser instituído por lei complementar as contribuições. Ou então ele vai falar que todas as contribuições para a Seguridade Social dependem de lei complementar. E você já sabe que isso não é verdade. Que depende de lei complementar somente as outras fontes de custeio da Seguridade Social. Somente as contribuições de competência residual da União. E que não são todas as contribuições, mas o examinador vai dizer que é todas. E aí você vai assinalar que está errada essa alternativa. A alternativa certa é que restringe as contribuições de competência residual da União. Então é nessa linha de questão que as bancas examinadoras vão querer te pegar. Meus caros, hoje a nossa conversa sobre o princípio da legalidade fica por aqui. Eu vou ver se a gente volta numa outra oportunidade para tratar das exceções, que eu não vou chamar de exceções, eu vou chamar de amenizações ao princípio da legalidade, tributos que podem ter a sua carga tributária alterada sem a aprovação de lei ordinária ou complementar, pode ter sua carga tributária alterada por outros instrumentos normativos. Isso são exceções ao princípio da legalidade? Não, são amenizações, mitigações, porque para criar o tributo, só lei. A exceção vem na questão da
majoração da carga, do aumento do tributo, ok? Mas essa é uma conversa para uma outra oportunidade. Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.